Muito boa noite, gente, como estão? Tudo bem? Estou gravando esse vídeo à tarde agora, porque o horário que deu. Estava estudando hoje o dia todo e fazendo as minhas coisinhas aqui e tal, enfim. E aí sobrou esse tempinho e aí eu escolhi gravar um vídeo para conversar um pouquinho com vocês sobre um assunto que eu acho bastante interessante, que é essa questão dos questionamentos que a gente precisa ter o tempo inteiro a respeito da espiritualidade. E o título do vídeo de hoje, como vocês viram, é Religiosidade e Espiritualidade. Né? E por que eu quero falar desse tema? Especialmente porque eu acho que assim, eu me considero uma pessoa espiritualista e de toda forma eu questiono o tempo inteiro, reflito o tempo inteiro sobre as atitudes que a gente pode ter em relação à espiritualidade, a Deus, à criação, enfim, as bênçãos que nós recebemos todos os dias, enfim. E, obviamente, pelo fato do meu nome ser Josué e a vida inteira eu não me acostumar muito tranquilamente com esse nome, ter recebido esse nome, né? Eu, obviamente, desde criança tenho essa coisa do questionamento e tal, e eu acho que não é por acaso, acabou que eu me considero uma pessoa iniciada no espiritualismo, né? Quer dizer, já dei, acho que, alguns primeiros passos em direção a entender a espiritualidade. E é óbvio que isso não significa que eu sei alguma coisa, absolutamente. Isso é só os primeiros passos e obviamente a gente precisa estudar o tempo inteiro para sequer, eu acho, ter um pouco de noção do que está falando e, enfim, se desenvolver todos os dias um pouquinho em direção a algo que a gente pretende se tornar no futuro. E hoje, falando do título desse vídeo especificamente, religiosidade versus espiritualidade, eu queria que a gente refletisse junto, né, sobre quais são os prós e os contras de cada um, né, de cada uma dessas vertentes, a espiritualidade versus a religiosidade. E eu acho que eu escolhi esse tema especialmente por conta de que na minha infância, minha família era religiosa, minha mãe especificamente, né, era evangélica. No período que eu nasci, isso há 50 anos atrás, o protestantismo não estava em alta, acho que hoje ainda mais ainda do que antes, mas era uma vertente nova, né? Ninguém sabia ainda assim, não. E eu acho que era o início, né, se é que eu posso dizer assim, mas era o início de um campo que vinha se abrindo, que eram as pessoas, especialmente no interior, onde a tradição era ser católica, né, e as pessoas começavam então a ver com muitos bons olhos o protestantismo. E hoje em dia, obviamente, as pessoas estão muito mais questionadoras, as pessoas estão cada vez mais questionando o que está escrito na Bíblia, questionando a posição de certos líderes religiosos. Cada vez mais a gente vem discutindo coisas pertinentes à educação, a respeito, à aceitação de diferenças entre as pessoas. E tudo isso, obviamente, vai apontando, né, para um aumento, eu acho, né, da sutilização das vibrações. Ainda que a gente ache que a coisa está cada vez pior, mais violenta, as pessoas estão mais reclamonas e não sei o que lá, né? Tem muita gente que acha isso. Eu acho que na verdade isso é um processo de desenvolvimento e crescimento da sociedade de um modo geral, e obviamente isso vai trazer muito bons frutos para o futuro, né? É lógico que esses embates, eu acho que eles nunca deixarão de existir, nunca é meio forte, mas eu acho que vai demorar um bom tempo, pelo menos para a gente, né, que está vivo nesse momento,
perceber que as coisas de fato estão mudando. Mas se você olhar para a história recente, você vê que, sei lá, há 30 anos atrás, a sociedade, de um modo geral, tinha um comportamento, e hoje ela já está muito diferente sobre muitos aspectos. Eu sempre vejo com um olhar positivo. Acho que, vez por outra, sempre tem uns desvios, tem gente que exagera na dose quando vai ter certos comportamentos de questionamento e tal, mas tudo isso faz parte, né? Tudo isso faz parte desse imbróglio, dessa coisa que é o desenvolvimento da sociedade e dos raciocínios e do respeito, enfim, tudo isso, de uma maneira ou de outra, acaba melhorando a sociedade de um modo geral. Bom, mas voltando ao tema do vídeo, que seria um raciocínio a respeito da religiosidade em relação à espiritualidade, é importante dizer que nas duas situações é possível que você encontre uma conexão verdadeira com o seu eu interior, com Deus, ou com alguma coisa que você acredita. A questão é que eu sempre disse isso, que eu acho que é assim, para cada tipo de mente, de universo, vamos chamar assim, universo cultural, existe um tipo de coisa que é mais adequado. Então, por exemplo, às vezes você criou-se uma situação X ou Y, por exemplo, eu sempre fui católico, minha família é católica, eu sou católico porque eu acho muito legal católico, eu sou católico, eu respeito a todo mundo da minha família, respeito ao Santo Padre, respeito isso e aquilo, está tudo certo. Outras pessoas eu gostava muito de ser católico, porém fiquei muito decepcionado e após isso então me transformei numa pessoa evangélica. Aí outro já diz assim, eu era evangélico, mas depois que eu vi umas coisas eu percebi que testemunhas de Jeová é uma coisa muito mais legal do que tudo. Outro já, não, Umbanda, porque o Candomblé, e assim vai. Quer dizer, cada um, segundo o seu momento de evolução e desenvolvimento espiritual, encontra reflexos, né, e coisas que fazem ecoar na sua alma e de uma certa maneira eles acabam encontrando essa conexão que faz bem para cada um. E eu acho que independente disso tudo, o mais importante é você estar sempre buscando e, obviamente, tentando atingir a meta de se melhorar. Eu acho que ainda que a gente dê um escorregão aqui e ali, se você está tentando melhorar, isso é muito importante e bom de um modo geral. Mas para falar sobre religiosidade, a gente tem que falar sobre cânone, sobre regra, sobre experiências coletivas, vamos dizer assim. Por quê? Porque todas as vezes que você tenta participar de uma religião, porque para falar de religiosidade a gente tem que falar de religião, e para falar de religião a gente tem que falar de regra. E por que regra? Porque obviamente toda religião ela é de certa maneira estatutária, ou seja, ela tem um estatuto para se seguir, tem uma regra. Por exemplo, se a gente pega o Brasil, que é um país tipicamente cristão, você obviamente vai olhar para os estatutos do cristianismo e tem que minimamente querer questionar isso, entender como que isso se deu e como que isso aconteceu, para a gente chegar nesse momento que nós estamos hoje, do Evangelho como ele é conhecido. E aí eu preciso contar uma historinha rápida, que eu não sei se é pertinente, mas enfim, acho que a ideia do canal é esclarecer, e por isso eu vou fazer isso aqui. Bom, como vocês devem saber, até um certo período, acho que foi 1300 da Idade Média, não existiam livros como a gente conhece hoje, né? Era muito difícil você ter livros reproduzidos em série. Geralmente o que você tinha eram pergaminhos, era uma única via estrita, né? Quer dizer, uma pessoa escrevia alguma coisa e ficava registrado lá, não tinha uma cópia, né?
Essas cópias elas começaram a acontecer mais frequentemente, vamos dizer assim, dentro dos mosteiros, né, quando surgiram a figura dos copistas, né, que eram pessoas que pegavam geralmente a Bíblia, né, e traduziam ela do latim para outras línguas, para o inglês, para outras línguas, e obviamente eles copiavam palavra por palavra, daí o nome copista, né? Então, quando essa tradução acontecia, o cara simplesmente pegava lá o livro, lia lá o que ele entendia e passava, obviamente, para o papel. E aí então, depois de, sei lá, acho que alguns meses, você tinha mais uma cópia daquele livro sagrado que era mandado para algum lugar e tinha o seu valor e biriri bororó. Antes disso a gente só tinha pergaminho, tinha vias únicas, vamos dizer assim, de documentos e coisas que eram escritas. Acho que foi em 1300 e alguma coisa que um tal de Gutenberg, usando uma prensa de uva lá, né, fazendo vinho, ele acabou percebendo que daria para fazer uma espécie de uma prensa de papel ou de uma impressora de papel que obviamente surgiu logo após isso a tipografia, e aí então é que a gente teve possibilidade de começar a imprimir livros em larga escala. Só que obviamente quando essas cópias aconteciam, elas aconteciam de que maneira? As pessoas, segundo a interpretação do copista ou de um censo, né, que acontecia um censo qualquer que falava, olha, isso aqui você não pode pôr, isso aqui você tem que traduzir assim, assim, assado. Mas há que se dizer que na formação da igreja cristã, vamos chamar assim, sempre existiu, a igreja sempre foi como se fosse uma empresa, como se fosse uma organização, uma empresa. E, obviamente, ela tinha os interesses particulares dela que nem sempre eram apenas religiosos, né? Porque a parte da questão religiosa sempre existiu uma disputa interna política sobre quem vai ocupar qual cargo, qual é mais indicado. Tem todas as relações que a gente estuda em história que tem a ver com o interesse pelo poder de um modo geral, a relação com reis, com moeda e com tudo, enfim. Para se adequar a essas mudanças de sociedade nesses 2000 anos especificamente, que nós temos aí da Igreja Ocidental, da Igreja, não da Igreja Ocidental, da Igreja de modo geral, sempre aconteceram reuniões, discussões a respeito, o que nós vamos fazer a respeito disso, como é que vai ser esse comportamento, o que nós vamos falar a respeito daquele assunto e tal. E para cada uma dessas coisas sempre surgiram os concílios. O que era um concílio? Era uma reunião onde o Papa podia, ou alguém da igreja podia pedir um concílio, que tinha um período de tempo onde se juntavam as pessoas para que as pessoas então discutissem a respeito dos assuntos que eram colocados na pauta ali, né? Então, por exemplo, o que a gente acha disso? Isso, aquilo. E o que a gente acha disso, daquilo? Façamos isso. E assim, então, foi moldando a igreja como a gente conhece ela até hoje. Até que na Idade Média também, né, em função das desaprovações e de todos os caminhos tomados pela Igreja Católica, né, surge então o protestantismo. Mas quando a gente vai falar de escritura, de estatuto, de regra, não sei o que lá, a gente tem que pensar que um coletivo de pessoas é que definiu essas regras, definiu o que teria que ser dito, como que teria que ser feito isso ou aquilo. Por exemplo, até mesmo a questão de se Jesus Cristo era filho de Deus, é uma coisa que a igreja decidiu. A igreja teve que decidir a respeito disso. Quem é a figura de Maria? Quem é? O Pai, Filho e Espírito Santo, como é que é essa relação? Enfim, tudo isso foi discutido na igreja. Então você nasce hoje em dia, olha para isso e fala assim, beleza, eu cheguei e o negócio já está assim, ok. Mas essas reuniões que a igreja fazia, chamadas de concílios, né, e cada concílio acontecia numa cidade. Então, por exemplo, teve concílio
dezenas de concílios, concílio de Latrão, que é a cidade, concílio de Trento, outra cidade, e aí vários concílios, e em cada um desses concílios eles decidiam essas coisas, como eu já disse. E aí a coisa que eu acho que é muito louca é o seguinte, isso vai especialmente para as pessoas evangélicas, eu vou me referir a isso, porque às vezes a gente fica muito focado numa escritura, no que está escrito na Bíblia, não sei o que lá, e acaba desconsiderando uma série de outros fatores. Por quê? Porque geralmente as pessoas ficam muito bitoladas no que está escrito na Bíblia. Ah, não, está escrito na Bíblia? Está escrito na Bíblia. Não está escrito na Bíblia? Ah, então não é verdade. Bom, mas o que é essa Bíblia? Quando a gente vai falar de evangelhos, a gente sabe historicamente que o evangélico ele desconsidera o Antigo Testamento. Para o evangélico só vale o Novo Testamento, ou seja, a partir do nascimento de Jesus Cristo. E o que aconteceu? A gente sabe hoje em dia que os primeiros evangelhos eles foram escritos por volta do século III, entre século II e século III. Ou seja, Jesus já fazia 200 ou 300 anos que havia desencarnado, passado dessa daqui para o outro lado, enfim. E aí começaram-se então encontrar pergaminhos e não sei o que lá, e escrever aquela história que se ouvia, que meu avô disse. É importante até a gente pensar que uma pessoa naquela época não vivia 80 anos como hoje, vivia 40. Então, por exemplo, se você pegar 300 anos, deve ser quase umas 8 gerações depois, que você vai ouvir uma história de quase 8 gerações depois. E se a gente levar em consideração que ainda hoje, às vezes, tem gente que não sabe o nome do avô ou do bisavô, a gente tem que considerar que isso foi um evento muito importante na criação da Bíblia. O fato é que após a escritura desses evangelhos, a gente teve a organização, né? Feito um compêndio, ou seja, vamos colocar tudo isso daqui dentro desse negócio e a gente decide o que cada um fala. E aí, obviamente, quando você começa a estudar a Bíblia como um diletante, ou seja, como uma pessoa que minimamente questiona as coisas, né? A gente pode dizer que você pode, obviamente, saber que vários evangelhos foram tirados da Bíblia porque eles não atendiam às necessidades políticas da igreja da época. E por algum motivo. Então, por exemplo, se você pegar, por exemplo, o Evangelho de Adão. O Evangelho de Adão, que é engraçado, né? Porque acho que Adão nem existiu. Mas, enfim, só para a gente ilustrar aqui. No Evangelho de Adão, por exemplo, o Adão, como era o primeiro homem, ele morre 7 vezes. E Deus, né, chega ficando com pena de Adão, ressuscita o Adão. Né? E aí acho que a igreja pode ter entendido o seguinte, sei lá, ou seja, você pode errar até 7 vezes, você pode fazer 7 pecados mortais, né, que ainda você seria perdoado, porque se Deus perdoou, né, se Deus perdoou Adão 7 vezes, né, enfim, acho que para eliminar esses precedentes e esses comportamentos nas sociedades mais recentes, vamos chamar assim, e atuais de cada época, a igreja simplesmente entendeu que era melhor tirar esses evangelhos. Além disso tudo, tem, por exemplo, uma série de confusões que aconteceram quando a gente vai ler a Bíblia e entender que muitas palavras ditas por Jesus não podiam ser compreendidas naquela época. E, obviamente, quando foram escritas em pergaminhos e depois transcritas na Idade Média para chegar até hoje no que a Bíblia é e passar por essa quantidade de traduções, houveram muitos desvios de significado dessas palavras. Então, obviamente, o que a gente entende hoje como regra, como Bíblia, como um livro sagrado, não sei o que lá, né? Quer dizer,
Tem um monte de coisa aí que é um monte de bobagem, na verdade. Tem um monte de coisa que não faz muito sentido, né? Mas que alguns líderes religiosos usam ao seu bel prazer em função daquela necessidade que ele tem com aquela comunidade. E eu não estou dizendo isso aqui que isso é maior ou menor. Lembrem-se que eu disse aqui no começo desse vídeo que em função de cada nível de percepção, né, ou seja, de acordo com o universo cultural da pessoa, é possível que ela vá perceber isso ou aquilo nesse lugar ou naquele lugar, enfim, buscando essa conexão com Deus, né, ou com esse ser maior. Por exemplo, tem gente que, só citando um exemplo, eu sei que é bem polêmico isso, mas, por exemplo, eu particularmente não concordo com o dízimo, acho que o dízimo é uma bobagem, deveria acabar, isso é opinião pessoal minha, tá? Mas, ao mesmo tempo, quando as pessoas dizem pra mim, eu sou contra o dízimo, não sei o que lá, eu falei, mas você tem que pensar o seguinte, na pior das hipóteses, quando um cara, por exemplo, ele está viciado em alguma coisa, por exemplo, bebida, né? Ele pega boa parte do dinheiro dele e deixa no bar. Ou seja, ele tinha um dinheiro que era para a família e agora está deixando no bar. Isso, exageradamente, esse consumo exagerado de bebida, obviamente vai fazer mal para o corpo dele, né? Para o fígado dele. Se ele, em vez de dar o dinheiro para o bar, ele der o dinheiro para a igreja, ele pelo menos não está fazendo mal para o fígado dele. Então, eu sei que é bem esdrúxulo isso que eu estou falando, mas serve, porque eu faço um esforço para deixar as coisas mais simples possível, porque eu acho que isso que é importante. Então, eu acho que independentemente de para onde está indo esse dinheiro, esse recurso, obviamente, tem coisas que são melhores que outras. E se o universo da pessoa permite que ela se sinta bem dentro desses espaços, dessas situações, ainda que uma pessoa mais esclarecida olhe para essa situação e fale, isso é um absurdo, não sei o que lá, enfim, coloca aquele monte de ponto de vista, independente disso, né? Eu acho que é uma coisa importante, que para aquela pessoa está fazendo bem de algum jeito, então está tudo certo. E aí, voltando para essa questão nossa da religiosidade em si, eu só queria abrir esse parecer, esse ponto de vista a respeito de que a gente precisa questionar a religiosidade, a religiosidade como ela se apresenta hoje em dia, porque isso é de certa maneira importante. A gente não pode dizer, simplesmente abaixar a cabeça e dizer amém para tudo que a gente vê. O que a gente tem de característica efetiva dentro de um conglomerado, ou um postulado, ou vamos dizer assim, dentro de uma instituição religiosa, é que você sempre vai ter uma experiência coletiva. Então, por exemplo, dentro da religiosidade, de um modo geral, você tem que seguir as regras daquele lugar que você está frequentando. Então, por exemplo, o cabelo tem que ser assim, a barba tem que ser assado, a roupa é essa, não é aquela. Você só pode entrar ali se for assim, ou sair de lá se for assado, e por aí vai. Quer dizer, tem uma série de estatutos e regras que devem ser seguidos. E não é... E, por exemplo, tem, especialmente nesse caso, tem muita coisa que é assunto tabu. Então, por exemplo, um exemplo, por que padre não se casa? Será que não é mais pecado? Será que não é mais pecado o padre não casar do que se ele casar? Né? Então, e eu não estou dando esse exemplo por acaso, né? Mas o fato é que tem assuntos que são tabus e que as pessoas não vão discutir, nunca, porque faz parte você estar dentro
de um lugar onde existe um regimento interno, onde existe uma organização, onde tem um líder religioso que deveria ser, pelo menos, o exemplo máximo daqueles fiéis que ele pastoreia, o que ele orienta, enfim, o que ele guia. A gente sabe que também não é totalmente assim, mas enfim, deveria ser assim. E a religiosidade em si tem a ver com, beleza, segundo o meu nível de percepção e de busca espiritual nesse momento, para mim está tudo bem pertencer a esta igreja, mesmo eu não concordando com isso, ou mesmo não concordando com aquilo, mas está tudo bem, a gente releva, porque né? Ok. Isso é a relação que se tem normalmente com religiosidade. Eu estou dizendo isso porque hoje em dia é muito difícil uma pessoa que é questionadora frequentar uma religião. Cada vez mais a gente está se desprendendo da religião e caminhando para um lugar que é a espiritualidade, de um modo geral. E a espiritualidade tem muito mais a ver com uma conexão que pode acontecer, ou que deveria acontecer, ou que vai acontecer com uma pessoa que busca por ela mesma essas realizações, essas conexões com o seu eu maior, ou com a criação, ou com Deus, ou com o que quer que seja que você esteja buscando. Então, buscar a espiritualidade, no caso, você estudar, pesquisar, buscar, procurar entender, refletir, meditar, ter práticas espirituais, às vezes até usar substâncias para que aconteçam essa ou aquela conexão. Enfim, não existem, pelo menos não deveriam existir, né, travas para que você pudesse estabelecer um vínculo de conexão com você mesmo e com a sua espiritualidade, né? Então, esse evento de você buscar a espiritualidade acima de tudo, né, é como se fosse um vício, porque, por exemplo, você não respeita a regra, você pode simplesmente estar sem camisa no meio do mato, sendo picado pelos pernilongos ou pelos muriçoca, e estar numa conexão completamente plena com você mesmo, com Deus, com a criação, sendo só gratidão. E eu falo isso especialmente porque quando você encontra-se nesse estado de conexão maior, você automaticamente está mudando a sua vibração. E o grande lance, na verdade, é quando a gente começa a vibrar numa frequência mais alta, né? Seja em momentos de prazer, de alegria, de felicidade, de realização pessoal, independente de qual seja o vetor que faz com que você se sinta melhor, de certa maneira a espiritualidade está conectada com isso, muito mais, eu acho, do que quando, por exemplo, você tem uma conexão que não é verdadeira. Então, por exemplo, às vezes você está dentro da igreja, mas está, assistindo um culto e está entediado, puto da vida, ou pensando no trabalho no dia de amanhã, ou com sono, enfim. Às vezes você está ali só no piloto automático, você não está se realizando efetivamente, ou criando, estabelecendo uma conexão efetiva, real, com você mesmo ou com Deus, né? Então, assim, tem até uma passagem de São Tomé, né, que é os evangelhos apócrifos, que fala que levante uma acha de madeira, uma pedra, que eu estarei ali, né? Essa palavra de Jesus Cristo. Ou seja, que essa conexão necessariamente não precisa estar dentro de um templo, não precisa de um guia espiritual para dizer para nós. Por exemplo, é muito mais... por exemplo, quando você vê os povos originários, né, sofrendo a invasão que sofreu da Europa aqui no Brasil, e tinha aquele papo furado de catequese, quer dizer, os índios, agora os indígenas, né, eles tinham que aprender uma nova religião, como se a deles não fosse boa, como se a deles não fosse incrivelmente maravilhosa, como a gente pode perceber hoje. Então hoje você... se antes você olhava para eles e falava, os caras
A religião dos caras é muito precária, eles não usam roupas, eles, enfim, né? Que é uma loucura. E hoje a gente percebe que a conexão deles com a natureza era muito mais verdadeira e próspera do que essa catequese, né? Que foi enfiada a goela abaixo com ferro e fogo. Então hoje em dia ainda a gente sofre reflexo desse tipo de coisa. E a questão é que em termos de energia e de vibração, é muito mais importante que você esteja vibrando positivamente do que fazendo uma coisa contra gosto ou vibrando negativamente, mesmo estando dentro de um templo religioso. Entende? Tem uma coisa, né? Em detrimento da coletividade, quer dizer, se para eu ter uma religiosidade eu preciso seguir algumas regras e estar dentro de um templo obrigatoriamente, para seguir a espiritualidade é uma coisa muito, muito individual, completamente individual. Então você não precisa necessariamente ficar preocupado com nada, porque você pode simplesmente acordar 3 horas da manhã com um clique na cabeça e falar, puxa vida, que coisa legal que eu acabei de perceber. E tá tudo bem, sabe? Porque é uma coisa intrínseca sua. Às vezes, por exemplo, a tua intuição está um pouco mais aberta e alguém te fala uma frase, porque você está no momento certo, aquela frase entra de um jeito e acaba modificando o teu interno. Às vezes você está passeando na rua e recebe um sorriso de uma pessoa que você não esperava, enfim, ou um gatinho, um cachorrinho brinca com você e você acaba entrando num estado de nirvana, vamos chamar assim, por um espaço muito curto de tempo. E ali você acaba mudando a sua vibração muito positivamente e acaba efetivamente louvando a criação na sua mais pura acepção, né? Porque você realmente subiu a vibração e você entrou numa de felicidade plena porque conseguiu se conectar, né? De algum jeito com essas benesses que a gente recebe todos os dias. Então, o objetivo qual que é? É a gente sempre questionar, né? O que a gente espera? Porque outro dia eu fiz um vídeo aqui no canal falando justamente sobre essa coisa, né? Sobre a fé, né? E a fé, na verdade, é sinônimo de confiança. Então, se você necessariamente, verdadeiramente não acredita que alguma coisa boa vai acontecer e que realmente as coisas vão mudar, talvez você não esteja fundamentalmente conectado com essa religião, com essa fé que você professa, porque se você se conecta mais ou menos, obviamente a tua fé também é mais ou menos, entende? Então, por exemplo, se você está dentro de uma igreja, seja lá qual for, por exemplo, sei lá, da Umbanda, por exemplo, que é uma religião, você está lá dentro da Umbanda e você segue piamente tudo que é professado, e você realmente se conecta verdadeiramente com aquilo, e aquilo te faz bem, e você vibra positivo em função disso, está tudo certo, zero bronca. E eu até usei o exemplo da Umbanda, porque o exemplo da Umbanda ele é um pouco mais diversificado, né? Um terreiro aceita isso, outro terreiro aceita aquilo, né? E por aí vai. Assim também como na Jurema, assim como no Candomblé, né? As igrejas evangélicas também tem um pouco disso, tem pastor que gosta mais daquilo, tem pastor ou linha da igreja que aceita mais aquilo, mais isso, enfim. Então tem uma certa diversificação, não é uma coisa tão estatutária como é a igreja católica, né? Mas, enfim. A questão é que se você está conectado nesse templo ou nesse lugar e você está se sentindo verdadeiramente realizado ali dentro, zero bronca, está tudo certo. Você está se conectando, está tudo bem, né? Quer dizer, a tua percepção te permite chegar até naquele lugar, naquele momento, e ali está tudo resolvido para você, e zero bronca, né? Mas a questão da espiritualidade, às vezes, também ela pode ser um pouco mais sofrível na medida que, às vezes, você fica até sem norte. São tantas coisas para você compreender, para você estudar, para você perceber, para você filosofar, para você refletir, né? Que, às vezes, é um pouco mais caótico, eu acho, né? Um pouco mais
mais curvilínea, né? Esse caminho em direção à tua conexão com esse eu maior, né? Com a criação, enfim. Ou seja, o que eu quero dizer com isso é que para um espiritualista, na verdade, o que deveria valer, eu acho que de um modo geral, para a evolução dos seres humanos, o que deveria valer é a vibração. Qual é a tua vibe? Qual a vibração que você tem? Por exemplo, quando você realiza alguma coisa na tua vida, você está plenamente conectado com aquilo, ou seja, você está fazendo aquilo ali com vontade, com verdade, ou você simplesmente está cumprindo? É como ir trabalhar, por exemplo, você trabalha num trabalho que é mais ou menos. Você está verdadeiramente ali ou você está só cumprindo? Entende? Assim é a religião. Ou seja, a gente vibra positivo quando a gente verdadeiramente está conectado com aquilo. De todas as formas. Então aí a gente começa então verdadeiramente agir em função de, né? A gente começa, na acepção plena da palavra, a gente começa a viver aquela relação, seja de religiosidade ou seja de espiritualidade. Eu, no meu caso, não consigo viver sem questionar, né? Então, acho que por isso eu me encontrei melhor na espiritualidade, né? E eu acho que cada um deve procurar o seu caminho. Mas, independente disso, eu acho que o melhor termômetro para saber se você está no caminho certo ou não é analisar os níveis de prazer que você tem em cada uma das situações. Porque se você anda tendo mais prazer louvando o teu Deus, ou a criação, ou esse ser maior, estando só, talvez o seu caminho seja a espiritualidade. Mas se você se sente bem, pleno e não tem maiores, vamos dizer assim, perturbações em relação ao que você sente à criação, tudo bem também, tá bom? Tudo bem que você frequente um espaço onde existam regras e que você se adeque a esse lugar, de forma que você, obviamente, como eu já disse, consiga vibrar positivamente coisas boas pelo mundo, para as pessoas ao seu entorno e para o mundo de um modo geral, né? Então, espero que vocês reflitam também, assim como eu, continuo na reflexão, né? Quer dizer, a gente está sempre em construção, sempre lendo coisas novas, sempre tentando aprender alguma coisa, sempre tentando pesquisar e chegar em conclusões muito particulares, porque o propósito desse canal e desse canal de comunicação com vocês é justamente criar essas reflexões, porque é muito importante a gente refletir sobre a nossa participação nesse planeta e o que é que a gente está fazendo aqui. E aí, já fez sua vibração positiva no dia de hoje? Não? O culto começa mais tarde? Não tem problema. Boa semana para vocês e a gente se vê em breve. Até!